vim falar sobre esse livro chamado A Incrível Viagem de Shackleton, a Saga do Endurance, que foi escrito por um jornalista americano chamado Alfred Lansing. E esse livro vai contar a história da tentativa do Shackleton de fazer a travessia transantártica e da viagem que o Endurance fez e depois da viagem que o Shackleton continuou a fazer para tentar salvar os seus tripulantes depois que o navio Endurance tinha afundado. É basicamente a história de uma travessia que deu errado e de como o Shackleton fez para depois de dar errado conseguir salvar todo mundo num lugar que é um dos mais inóspitos e mais cruéis do planeta até hoje. Essa viagem foi realizada entre 1914 e 1916, a publicação do livro foi em 1959, mas o importante de comentar é que foi realizada numa das épocas áureas das expedições antárticas. O Shackleton ele foi um dos primeiros a chegar muito próximo do polo. Na época ninguém tinha conseguido chegar ainda e o Shackleton chegou bem pertinho, mas quando ele estava quase 150 km de distância do polo sul geográfico, né, que é esse aqui, isso aqui é uma carta da Antártica, ele acaba voltando porque ele percebe que ele não teria comida suficiente para chegar até lá e depois voltar em segurança com os caras que estavam com ele. Poucos anos depois vai ter uma grande segunda corrida para chegar no polo, né? O Amundsen e o Scott vão ficar competindo. O Amundsen era um norueguês, o Scott era um britânico, e essa é uma história muito interessante que pode ficar para outro vídeo, sobre como o Amundsen acaba chegando um pouco antes do Scott. O Scott morre depois de chegar, mas o interessante é que a Inglaterra, depois que não conseguiu chegar, não aguenta ficar em segundo lugar, e por isso o Shackleton ele vai perceber isso e ele vai conseguir convencer muita gente na Inglaterra de que valia a pena patrocinar ele para que ele conseguisse fazer aquela que, na opinião dele, era a última grande expedição polar que tinha faltado ser realizada no mundo, que era a travessia transantártica, que era uma travessia da Antártica passando pelo polo. E ele convence todo mundo a fazer isso, muita gente se inscreve para viajar com ele, porque ele já era um cara conhecido, que dava muitas palestras sobre isso na Inglaterra. E ele monta uma equipe com 28 pessoas, e eles saem desse navio, que era um navio um dos mais preparados que existia na época, que foi feito na Noruega por um super estaleiro, com um carvalho todo específico para isso, e era super forte, super robusto. Eles saem para fazer essa viagem e a ideia basicamente era a seguinte: eles iam chegar da Inglaterra de navio, iam parar na Geórgia do Sul para abastecer o que faltava de óleo, porque na época os motores eram aquecidos com óleo e carvão, essas coisas, e eles saem daqui e vão tentar chegar no lugar mais próximo que eles conseguem do continente para assim desembarcar o grupo que faria a grande travessia transantártica, puxado por trenós de cachorro, e aí eles passariam pelo polo e encontrariam um outro navio do outro lado que ia devolver esse grupo para Inglaterra. O que acontece é que eles saem de lá, param na Geórgia do Sul, se despedem de todo mundo, lá onde ficam as várias estações baleiras, é um lugar bem interessante, e eles saem de lá e vão descendo, passam pelo Mar de Weddell e vão querer chegar próximos do continente. O que acontece é que esse Mar de Weddell ele tem características bem interessantes e bem particulares. Se a gente olha aqui a geografia desse lugar e considerando as correntes e os ventos dessa região, esse é um lugar que favorece muito a entrada e o acúmulo de icebergs e blocos de gelo. Até hoje, quando a gente vai fazer essas expedições em família, se a gente consegue passar pelo Mar de Weddell, é assim uma sorte muito grande, porque esse lugar está sempre cheio de icebergs, sempre cheio de gelo, é muito difícil passar. Bom, enfim, ele vai conseguir chegar mais ou menos perto, mas aí ele vai encontrar muitos pedaços de gelo naquela época do ano, naquele ano específico. Eles estavam com esse tipo de problema, ele já havia sido alertado que ele podia ter esse problema, mas ele acha que vale a pena enfrentar o gelo mesmo assim, porque era 1914, a Inglaterra estava começando a entrar na Primeira Guerra, ainda não sabiam que ia tomar as proporções que tomou, mas ele acha que é importante, que ele tem que fazer isso logo, e ele decide partir e chegar o mais próximo que ele consegue, mesmo com todas essas condições ruins. O que acontece é que ele vai ficar tentando quebrar o gelo com aquele super navio dele por um tempo, até que o navio começa a ficar preso no gelo e fica preso, e ele começa a ser carregado por esse pedaço de gelo. Eles não têm muito mais o que fazer,
só tem que esperar e torcer para as condições mudarem. E aí eles acabam percebendo que o navio talvez pudesse ficar preso demais e pudesse não aguentar ao gelo. Então eles saem do navio e começam a montar um acampamento fora dele, porque o inverno na Antártica estava começando a chegar. O inverno na Antártica, não sei se todo mundo sabe, mas ele é difícil porque durante o inverno você não tem luz do sol, só tem noite o tempo inteiro. E aí quando tem as piores condições de vento e as piores condições de tempo ruim e tempestade, eles montam esse acampamento fora, ficam lá eles e os cachorros dos trenós, e eles ficam cuidando dos cachorros e, bom, ficam torcendo para de repente aparecer algum bicho que eles podem matar, porque eles veem que talvez não fosse ter comida suficiente. E eles pegam às vezes uma outra foca para comer, quando aparece, mas uma coisa meio rara. E aí depois acaba o inverno, eles continuam naquele lugar, o gelo em volta do barco não derrete e o barco começa a ser pressionado cada vez mais até o momento em que o navio afunda. E aí eles perdem aquilo que eles tinham de mais precioso, que era o navio, e ficam com as coisas que eles conseguiram tirar. E aí eles percebem que, bom, eles teriam que se virar com o que eles tinham conseguido. E aí eles saem com alguns barcos que eles tinham guardado e com os trenós de cachorro e vão montar outro acampamento num lugar que o Shackleton, quando tentou fazer a expedição do Polo, tinha deixado alimento e era uma espécie de refúgio. E aí eles saem de trenó procurando esse lugar. E eles tinham equipamentos de navegação, então eles sabiam se orientar. Eles saem procurando esse lugar. Quando eles veem que ele vai ficar longe demais, que eles não estão conseguindo, eles acabam montando um outro acampamento, onde eles acabam esperando ver o que vai acontecer, o que não vai acontecer. E aí o gelo em volta deles começa a quebrar. E aí chega o inverno e aí eles falam, putz, grila, agora a gente vai ter que sair daqui porque a gente não sabe o que vai acontecer. E aí, quando o gelo onde eles estavam começa a ficar pequeno demais e começa a quebrar no lugar onde estavam as barracas, o Shackleton decide que eles têm que sair de lá. E aí eles usam aqueles barcos que eles tinham pego e saem e vão procurar outro lugar onde eles podem ficar mais tempo, em um lugar fixo que não era um pedaço de gelo, né? Então vão procurar uma ilha. E aí, quase que por milagre, eles conseguem chegar nessa ilha chamada Ilha Elefante, onde eles vão montar um microacampamento, mas era uma ilha também que era muito complicado. O lugar onde eles ficaram era péssimo. Eles estavam sempre na pior situação possível e o lance ele é meio dramático e o tempo todo você acha que os caras vão morrer, mas você sabe o fim da história. E, bom, pelo menos eu vou acabar contando porque o importante é a história é a forma como ele escreve. Essa história é muito famosa, mas o tempo todo você acha que eles vão morrer, apesar de saber que eles não vão no fim. E dá uma agonia tremenda, os caras escrevem muito bem. Enfim, e aí eles vão montar esse acampamento na Geórgia do Sul, e aí o Shackleton percebe que não adianta nada eles ficarem lá pra sempre, alguém ia ter que sair de lá em algum momento, porque ninguém vai pra Ilha Elefante e ninguém vai encontrar eles. Já tinha passado mais que um ano e todo mundo no planeta inteiro, né, não existia nenhuma dessas tecnologias que a gente usa hoje pra se comunicar, todo mundo no planeta inteiro achava que eles já tinham morrido, já tinha dado por encerrado o assunto Travessia Transantártica. Eles estavam na Ilha Elefante, que é uma ilha que fica por aqui, e aí o Shackleton ele fala, bom, então eu vou juntar um pequeno grupo e eu vou sair num desses barcos que a gente tem, que eram barcos abertos, minúsculos. O maior que tinha, eles deram o nome de James Caird, que é um barco de 22 pés aberto, é um veleirinho assim, 22 pés são 6,7 metros, é realmente bem pequeno. E aí eles montam esse pequeno barco, canibalizando pedaços que estavam melhores dos outros barcos que estavam lá. Mas assim, é um barco que fica entrando água o tempo inteiro. E é um barco que eles cobrem meio com uma lona. E juntam ali algumas comidas, principalmente aquelas que eles iam usar para a expedição transantártica. E ele fala, bom, então a gente vai sair daqui e a gente vai para Geórgia do Sul, que é o lugar mais próximo que eu sei que tem gente. Aquele lugar onde tinha as estações baleiras. E aí ele junta nesse grupo um navegador e os caras que ele considerava que eram os caras que podiam dar mais problema ali no grupo. E eles saem para fazer essa grande expedição, o que é absurdo e impensável, pelo menos pra mim hoje, porque esse é um trecho que de barco a motor
esperando tempos bons. A gente leva uns 4 dias para fazer pelo menos. E eles resolvem atravessar o Drake, que é o mar mais tempestuoso do planeta, nesse microbarco, essa casquinha de nós mesmo. E aí você lê o livro, você fica realmente fascinado, porque é chocante perceber quão próximos eles estão da morte o tempo todo e como eles conseguem fazer isso. O Shackleton vai chegar na Geórgia do Sul, e quando ele chega lá, quase sem comida, já sem água há uns dias, ele e mais os outros 4 caras que estavam nesse barquinho, eles percebem que eles estavam do lado errado da ilha e eles têm que atravessar tudo a pé para chegar no lugar onde ficam as estações baleiras. Depois ele vai conseguir chegar e aí ele vai fazer várias tentativas para conseguir recuperar os caras que estavam na Ilha Elefante que ele tinha deixado lá. Ele consegue voltar com todos os caras para a Inglaterra vivos. Não 100% inteiros, mas vivos. É uma história bastante fascinante, acho que vale a pena para qualquer um ler. É bem incrível. É incrível perceber como, nas piores condições possíveis, eles conseguem ainda ter um relativo bom humor. É incrível perceber a força que eles têm e qual é o tamanho da vontade que eles têm para continuar vivos, mesmo sabendo que a morte era quase iminente o tempo todo. É incrível perceber como o Shackleton consegue liderar esse grupo e apesar de estarem em umas situações catastróficas, eles continuarem acreditando e confiando nas decisões do Shackleton, mesmo quando elas significavam abrir mão de muita coisa para eles. Existem outras pessoas que escreveram sobre isso, o Shackleton, inclusive, ele fez um livro chamado Sul, bem interessante também. Outro livro interessante é o Endurance, da Caroline Alexander, bem legal também. Ele tem várias fotinhos, e as fotinhos são desse cara que estava na expedição, chamado Frank Hurley, é um fotógrafo, um tanto metido, até vai estar no livro, e ele faz essa série de fotografias que por pouco não foi deixada para trás, num momento bem dramático da história. São fotos bem incríveis, vou até mostrar alguma coisa aqui. Ó, esse aqui era um navio. Nossa, é absurdo pensar que ele continuou fotografando mesmo nas piores condições possíveis. Eles jogando futebol em volta do barco. Eles abandonando deixando o Shackleton partir com tudo que a expedição tinha de melhor naquele microbarco. Não sabe-se como eles conseguiram chegar, porque realmente é incrível. Eles tinham um navegador bem bom, mas eles se baseavam em coisas X. Porque pensa que quando você está no meio de uma tempestade, você não consegue ver o horizonte, raramente você vê o sol, então você tem que estipular onde vai estar o sol para conseguir medir a altura do sol com o sextante, colocar na tabela, aquela tabela devia estar molhada por causa da água do mar entrando no barco, e aí eles conseguem chegar naquele pontinho que era a Geórgia do Sul. E realmente incrível. E aí eu fiquei me questionando o livro inteiro, mas como é que será que ele sabia que tudo isso estava acontecendo? Porque é uma narrativa bem linear. E a gente tende a acreditar que algumas das coisas que estão aqui são meio supostas, assim, mas elas têm um tom de verdade, né? Parece um narrador onisciente falando sobre um livro fictício, mas é uma história real. Mas esse cara, o Lansing, ele vai fazer entrevistas com os caras que estavam na expedição e ele vai estudar durante anos os diários desses caras e vai falar com bastante gente. Então, realmente uma história bem, bem feita. Tem outras capas, minha família ama esses livros, então outras capas que vocês podem encontrar, essa é do Sul. Esse é do mesmo livro, esse aqui em inglês, outra edição também. E acho que fica aqui a dica, vão atrás disso. Espero que vocês tenham se interessado mais por essa história, uma história que vale muito a pena de ser bem conhecida e difundida, pelo menos aqui no Brasil, onde a gente não tem o costume de falar sobre esses assuntos. E muito obrigada!